tempo hoje está curto, né? Botaram um vídeo. Vamos ver o que é que dá para ser feito para conseguir concluir essa palavra no tempo. Estamos vivendo um tempo muito difícil, aonde o evangelho da facilidade ele tomou conta do mundo. E quando você quer pregar aquilo que é a palavra reta, muitas pessoas não aceitam. E por isso nós precisamos ter muito cuidado, porque foi ministrado 2 vezes sobre as virgens, e ali vai falar que são 10, mas só 5 são salvos. Não sei se isso te chama a atenção, mas Deus não fala só dízimo e oferta, Ele fala muito mais além. Cada pessoa que sobe nesse altar não sobe para falar aquilo que acha, que pensa, mas sobe para falar o que Deus manda. Porque esse altar tem preço e tem sacrifício. Então o homem ele não consegue subir aqui e falar aquilo que ele quer falar. Ele vai falar aquilo que Deus manda. Então, igreja, desperta. Desperta, porque o tempo está passando. Lá nesse mesmo livro de Mateus 24, vai dizer que o dia e a hora ninguém sabe, nem o próprio Jesus, somente Deus. Então, se você não sabe o dia e a hora, por que é que ainda tem 50% das pessoas que não estão levando a sério? Tá, tudo bem. Você até tenta, mas você não consegue, não é isso? É porque você só está tentando. Você não está buscando conseguir. No dia que você decidir de vez entregar a sua vida ao Senhor e dizer: a partir de hoje eu não vivo mais segundo as minhas vontades, você vai se tornar um dos 5 prudentes. Não queira ser os insensatos. Pelo amor de Deus. Abram suas Bíblias no livro de 1 João, capítulo 4, a partir do versículo 7. Nós vamos estar lendo. Todos os cônjuges que se encontram aqui nessa noite, está um sentado ao lado do outro? Estão todos aí? Só não se o varão não tiver, se a esposa não tiver, tudo bem. Mas se tiver, esteja um do lado do outro. Amém? Todos acharam? Vamos lá. 1 João 4, versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor: Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor é de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, em que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por meio dele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus, mas se amarmos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é aperfeiçoado o seu amor. Nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós. Por ele, nós ter dado do seu Espírito, vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo.
Todo aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. Quem está em amor está em Deus e Deus nele. Nisto é aperfeiçoado em nós o amor, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo produz tormenta. Aquele que teme não é aperfeiçoado em amor. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser eu amo a Deus e odiar seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem viu, como pode amar a Deus? E a quem não viu? E dele temos este mandamento: que quem ama a Deus, ame também ao seu irmão. Glória a Deus. Aplauda Jesus. Aleluia. Glória a Deus. É uma palavra muito bonita, uma palavra que traz um despertamento. Mas nós, seres humanos, nós carregamos em nós algumas características de que nós somos cristãos e que estamos fazendo o que é certo, mas só sabe cada um de nós o que se passa dentro de cada um no momento que você é confrontado, no momento que você está diante de uma situação a qual você deve agir conforme essa palavra que nós lemos, mas você não age. Você age de forma totalmente diferente. E a palavra diz que se eu não amo, Deus não está em mim. Não adianta. Se você só ama no momento que aquela pessoa te faz o bem, isso não é amor. Você vai ser confrontado, você vai ser perseguido. E se você não souber amar, Deus não está em você. Você está se enganando. Você está vivendo uma mentira, porque foi o que nós lemos. Você diz que ama a Deus, mas não consegue amar aquele que está ao seu lado, que você vê. Você é mentiroso. Alguém me falou, é o Senhor que vai pregar e vem palavra dura. Alguns também me elogiaram. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, mas eu quero dizer que toda a glória é do Senhor. Eu não recebo a glória. A honra eu aceito, mas a glória é do Senhor. Porque nós não somos nada. Porque até essa palavra que está sendo ministrada é para mim também. É para mim que estou aqui no altar. O texto dessa mensagem de hoje que o Senhor me deu, coloca na telão aí, por favor. Diz assim: deixemos de viver uma farsa, senão nunca seremos igreja. Mas você pode estar pensando assim: não, eu amo. Eu sei. Da sua forma você ama as pessoas de fora. Aos que não estão próximos de você, você ama. Você trata muito bem. Eu sou homem. Quantos homens já ouviu isso? Lá fora você é bom para todo mundo, mas aqui dentro de casa, sabia que isso é uma verdade? Homens, vocês sabiam que isso é uma verdade? Deus fala, homens. Isso é uma verdade. Vamos ler também o livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 24. Talvez vocês ainda não compreenderam essa palavra.
mas vocês vão começar a entender. Gênesis 2, 24. Cadê a mídia? Deixa eu abrir aqui. Dois, 24. Diz assim: portanto deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Só isso aí. Uma ordenança de Deus, um princípio de Deus. Hoje é culto de família, tá? E essa palavra é propícia. Uma ordenança de Deus, onde Ele diz: deixará o homem, pai e mãe, se unirá à sua esposa, e os dois serão uma só carne. Coloca no telão Colossenses 3, 18 ao 21, por favor. Colossenses 3, 18 a 21. Todos acharam? Você está do lado do seu cônjuge aí? Mulheres, sede submissas aos vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Você vai olhar agora para o seu cônjuge, o homem, e vai falar assim para ela. Está olhando para ela? Pergunte para ela: por que você não é submissa a mim? Versículo 19: maridos, amai cada um a vossa mulher, e não a trateis asperamente. Mulher, olha para o seu marido e pergunte para ele: por que é que você me trata asperamente? Quando o povo ri assim é porque é uma verdade, viu? Versículo 20: filhos, obedecei em tudo a vossos pais, pois isso é agradável ao Senhor. Pais, agora é para vocês dois: não irritei os vossos filhos, para que não desanimeis. Você sabe o que essa palavra quer dizer? Quando o homem e a mulher não são exemplos dentro de casa, e vocês querem cobrar do filho de vocês. Está dizendo: pais, homem e mulher, não irritei os vossos filhos. Não é você bater, não é você pegar no pé, é quando você não é exemplo e você quer chamar a atenção do seu filho. Você está irritando ele, porque quando alguém que não é exemplo chama a sua atenção, o que é que você fala? Quem é você? A mesma coisa, pai e mãe. Os seus filhos falam de vocês. Talvez não falem na frente, mas é o que está na mente dele. Porque, mãe, você não é submissa ao seu esposo. E maridos, vocês são ignorantes com as suas esposas. Por que eu digo isso? A palavra de Deus, ela é tremenda. Porque tem momentos sim que o homem ele é com a sua esposa. Então lá fora é fácil você amar as pessoas. Eu quero ver você amar dentro de sua casa. Eu sempre li ali os frutos do Espírito e depois vem os frutos da carne, fala ali sobre facção, né? Tem casais dentro de casa que parece que são facções diferentes. Que é um tentando destruir o outro.
É um tentando acabar com a vida do outro. Mas isso eu estou falando de pessoas que servem a Deus, tá? Eu estou falando do povo de Deus. Se eu falar alguma mentira, vocês podem dizer. Como a gente viu no início, nem toda palavra vai ser para toda a igreja. Mas para os que estão já alinhados, é melhor, porque quanto mais limpo, limpe-se mais. Mas existe 50% ainda da igreja que precisa ouvir essa palavra. Quem já entendeu o propósito do amor, para de tratar a esposa mal. A esposa se submete a seu marido, porque entende que essa junção vai fazer bem para os seus filhos. Entende que essa concordância vai fazer com que a sua casa ela venha fluir. Então, famílias, muitos de nós somos mentirosos. Dizemos que amamos, mas vivemos uma farsa muitas das vezes. Chegamos diante do altar ou de um juiz e juramos amar, cuidar, zelar na saúde, na doença, de todas as formas, até que a morte vos separe. Mas será que temos colocado isso em prática dentro de nossas casas? Será? Ou na igreja somos o casal número 1, mas em casa vivemos como facções divididas, querendo destruir um ao outro. E nisso nossos filhos estão contemplando. A gente só vai saber de verdade se amamos ou não quando a gente começar a se submeter ao que a palavra de Deus diz. Não é o que o eu homem acha ou penso, é o que a palavra diz. Não adianta. Se Jesus vem hoje, como você está? Talvez você veja até brigado de casa com sua esposa ou com seu marido. Talvez vocês estão congregando aqui há tanto tempo, mas nem sentam do lado do outro, porque não se suportam. E ainda tem pessoas que levantam jejum para poder se separar. Onde é que tem isso na Bíblia? Mas se você ler uma palavra como essa em 1 João, ele vai dizer, não, eu amo, sim, eu sou de Deus. Se você não consegue amar os seus, se você é incapaz de perdoar os da sua casa, você não é digno de cuidar dos de fora. Você é incrédulo, ou é pior do que o incrédulo, você negou a fé. É culto de família. E não sermos igreja, não tem como nós sermos igreja que vai influenciar uma nação se a gente viver uma farsa. Se a gente aqui ouve tudo como a palavra de domingo, que palavra poderosa, mas a pergunta é, quem aqui colocou em prática quando chegou em casa? Quem está sendo transformado? Quem está mudando a sua forma de ser dentro de casa? Porque tem muitas pessoas que estão ouvindo palavras maravilhosas, mas elas não querem nada, mas continua dizendo que é de Deus, que ama. Será que você ama? Talvez você ame conforme a sua vontade, o teu amor. Mas o amor que nós lemos em 1 João, que a palavra diz que nós só amamos Ele porque primeiro Ele nos amou, Ele nos ensinou o que é amor. Só que quando a palavra quer te ensinar o que é amor, você não aceita. Para você é mais fácil abandonar um lar, abandonar filhos, abandonar a família, do que encarar e amar de verdade. Não existe filhos sem pais. Depois que os filhos nascem,
Vocês amam mais os filhos do que um ao outro. Foram vocês que fizeram os filhos? Ou os filhos que fizeram vocês? E por que é que vocês deixam os filhos ser mais importantes do que vocês dois? Se foram vocês dois que fizeram os filhos? Que amor é esse? Me explica. Isso é amor? E acaba irritando os filhos. Porque muitas das vezes você é incapaz de fazer um carinho na sua esposa, mas você está ali com seus filhos. Você é incapaz, mulher, de agradar o seu marido, mas você agrada os seus filhos em tudo. Que tipo de amor é esse? Hoje deu para pegar um bocado de gente, até eu. Livro de Tiago, capítulo 4. Até eu fui pego nessa rede. Tiago 4, a partir do 1. Aos pouquinhos vocês vão entendendo a palavra. Todos acharam? Diz assim: de onde vêm as guerras e contendas entre vós? Não vem disto, dos prazeres que nos vossos membros guerreiam? A mulher, ela sabe do seu papel, e o homem também sabe das suas obrigações. Mas quando o homem chega em casa que não encontra aquilo que ele queria, seja uma comida, uma roupa, seja o que for, a mulher dele já não presta mais, ele já não consegue amar mais. Somos incompreensíveis. Achamos que casamos não foi com a mulher e sim com a máquina. E queremos todos os dias as coisas do jeito que a gente quer. Se não tiver, aí somos ásperos com as nossas esposas. Que amor é esse? Ô homens, vocês são perfeitos, né? Vocês não erram, não? Mulheres, vai ter momentos que nós também vamos errar. E vocês vão se comportar de que forma? Sabe por quê? As pessoas casam-se para ser feliz, mas o correto é você casar para fazer o outro ser feliz. Se os dois pensarem dessa forma, não importa se a minha esposa errou, eu quero fazer ela feliz. Não importa se eu errei, ela vai querer me fazer feliz. Mas quando você casa para você ser feliz, você só está preocupado com você mesmo. Você não está nem aí para o outro. Você só está preocupado com o seu eu, com os seus prazeres. Você não quer saber, porque você trabalha na rua, chegou em casa, eu que sustento, eu que faço. E você acha que a mulher não se cansa, né, homens? Se eu falar alguma mentira, vocês me corrigem. Versículo 2: cobiçais, mas nada tendes. Cobiçais, mas nada tendes. Matais e invejais, mas não podeis obter o que desejais. Combateis e guerreais, nada tendes porque não pedes. Pedis e não receber porque pedis mal, para o gastardes em vossos prazeres. Você se alegra, homens, em gastar com a sua família, ou você se alegra mais de gastar lá fora? Eu sei que tem homens que já entenderam, e a vida deles é dedicada à sua família. Mas ainda tem homens, como eu disse, que é melhor para o mundo do que para a sua própria família. Isso é uma verdade. Você dá mais atenção aos de fora do que o da sua casa.
E por isso que você está passando por essa situação difícil. Deus é tremendo. Deus é tremendo. Versículo 4: adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade com Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou pensas que em vão diz a Escritura, o Espírito que Ele fez habitar em nós tem intenso ciúme? Antes, Ele nos dá uma graça maior. Portanto, diz a Escritura, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Eu não sei para que tanta soberba. Querer dizer que é o que está certo, querer humilhar o outro. Deus não se agrada de nada disso. Deus abate o soberbo, que se acha demais. E Deus vai exaltar o humilde, que ouve tudo, suporta tudo e continua te amando, cuidando de você, zelando de você, tratando você bem. Não te preocupas. Deus vai abater o soberbo e levantar os humildes. Continue sendo humildes. Continue sendo humilde. Não queira ser soberbo, porque Deus vai abater. Versículo 7: sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Porque se você diz que ama, mas você não ama, você é mentiroso. Se você é mentiroso, você é filho de quem? Versículo 8: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Lavai as mãos, pecadoras, e vos dê mente dividida. Purificai o coração. Senti as vossas misérias. Senti as vossas misérias. Lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão, ou julga a seu irmão, fala mal da lei. Isso é muito corajoso. E julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Há só um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir tudo. Porém, quem és que julgas ao próximo? Essa parte aqui do final, ela vai se completar com o que nós vamos entrar aqui agora em uma palavra. Primeiro nós falamos de uma das maiores dificuldades na vida do cristão, que é o casamento. Os que já entenderam, graças a Deus, foram livres, libertos, e entende que a sua casa é o seu primeiro ministério, e primeiro você tem que ser bem lá dentro, para depois você cuidar dos daqui de fora. Primeiro você tem que tratar bem lá, para depois você ser uma referência aqui. Mas eu quero falar também que se você não consegue ser alguém bem lá na sua casa, não é referência, aqui dentro, em vez de você ajudar, você atrapalha. Porque aqui também somos uma família. Só que a diferença da sua casa para a igreja é que aqui você não manda. Aqui você tem que se submeter. E é por isso que muitos não ficam na igreja e botam defeito na igreja. É por isso que muitos botam defeito um no outro e querem separar. E não querem viver juntos. Nós somos assim. A minha esposa não presta, a igreja que eu estava não presta, o trabalho não presta, só você que presta. Você nunca aprendeu a amar. E por isso, todos que estão ao seu redor, ninguém presta. Então, se você é alguém na sua casa que não procura
cuidar dos seus erros, seus defeitos e consertar dentro da sua casa, você vai trazer isso para a igreja. E você vai colocar peso nas costas daquele que já consertou a sua casa. Aqui é lugar de ensino. Aqui é lugar de aprender, para colocar em prática lá na sua casa. Para os que são novos no Evangelho, tudo bem, ainda estão aprendendo. Mas e você que já tem mais de 10 anos no Evangelho? E a sua casa continua da mesma forma? Você acha que você está ajudando a igreja ou você está atrapalhando a igreja? Porque em vez de você ser o exemplo hoje, você é a vergonha. As pessoas lá fora estão observando. Tem 15 anos no Evangelho e a casa dele continua destruída. Que evangelho é esse? Tudo por causa do seu ego. Tudo por causa do seu achismo. Tudo porque você acha que você é melhor do que a sua mulher, ou sua mulher é melhor do que o seu marido. E vocês esquecem que continua sendo mentirosos, dizendo que ama sem amar. Porque a gente ama a Deus porque Ele nos amou primeiro. Mas qual foi a prova de amor dele? Se entregou por completo. E deixa eu perguntar uma coisa: você era santinho quando Ele se entregou por você? E por que você não paga um preço pela sua família, pela sua casa? Por que você não é manso, humilde, só para ver a sua casa de pé, só para ver a sua família bem, e você chegar na igreja e fazer bem a todo mundo? Alguém te obrigou você a casar? Até Paulo disse: é melhor que você fique só. Mas se não aguenta, casa, para tu ver que bênção. Já que casou, assuma o seu papel. Já que constituiu família, cuidado, não irrite os teus filhos. Com o seu exemplo. Diz que ama muito os filhos. Me separo dele, me separo dela. Mas os meus filhos é para sempre. Você está prejudicando a vida dos seus filhos. Você não ama nem seus filhos. Você é mentiroso, você é mentirosa. Porque todos os filhos que foram criados longe dos pais, das mães, tiveram problemas. E precisou da igreja para mudar o problema deles. Você se diz ser a igreja e está querendo destruir o seu lar e não está nem aí para os seus filhos. Mentirosos. Quem ama de verdade faz como Jesus. Paga o preço que for necessário. Quem ama de verdade sacrifica. Nós não aprendemos isso no mundo. Nós aprendemos o amor no mundo à primeira vista. Olhou, se apaixonou, casou, se arrebentou. Se você aprendesse primeiro na Bíblia para depois você casar, não teria dado tanto trabalho. Mas já que quando a gente foi pegar já estava na metade do caminho, agora mostre que você ama de verdade, diferente do mundo aí fora. A moda de separação é para o mundo, não é para quem serve a Deus, não. Com quem serve a Deus é até que a morte vos separe. E de repente só é você, o outro não. Segure a onda. Segure aí sua onda, porque o tempo vai chegar. A palavra diz que os humilhados serão exaltados. Se a sua alegria realmente for salvar toda a sua casa, o seu esposo, a sua esposa não vai ser humilhada, mas você vai ver a sua casa alinhada com o Senhor. Pela sua humilhação. Aleluia. Por você ter se colocado na posição de humilhação.
Você pode dizer: eu não preciso disso, eu não devo viver dessa forma. Jesus também não precisava se colocar nem no meu nem no seu lugar, mas Ele se colocou. Ele não era pecador, Ele não tinha defeito, não tinha falha, mas Ele fez maldito por mim e por você. Você ama de verdade? Então vão te chamar de maldito, de santinho, de tudo que é nome. Você continue na posição de humilhação, porque você não está resistindo ao seu cônjuge, você está resistindo ao diabo. Porque a sua luta, ela não é contra a carne nem contra sangue, mas são principados que sabem que uma casa alinhada vai influenciar muito em uma igreja, muito. E por isso o diabo, ele não quer que o seu casamento continue. Mas se você ama, ou se você não sabia o que era amor, a partir dessa noite você vai entender o que é amor. E você vai chegar lá em sua casa e você que vai se humilhar e dizer: me perdoa, mesmo você estando certo, porque afinal aqui ninguém está certo, está todo mundo errado. O único certo aqui é Jesus, e Ele acertou pagando o maior preço. Então se você quer acertar, paga o maior preço, porque depois você vai se alegrar com o que Deus vai fazer na sua casa, na vida dos seus filhos. Amém, igreja? Abra no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 19. Todos acharam? Vamos lá. Efésios 2, 19 ao 22. Assim já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular. Vamos no 21. Nele todo o edifício, bem ajustado, cresce para tornar-se templo santo no Senhor. Como eu disse, nós somos hoje uma família. Nós somos uma família aqui. Família na fé, família em Cristo. Nos tornamos um. A partir do momento que eu subi nesse altar e eu fui apresentado como membro, eu faço parte dessa família. Mas me diga uma coisa: você ama todo mundo que está aqui dentro? Ou você faz exceção de algumas pessoas? Você trata todo mundo por igual aqui dentro? Ou você trata uns melhores? Sabe o que é isso? É o que você trouxe da sua casa. Mas como essa igreja diz aqui, aqui você tem que se enquadrar no modelo do sumo sacerdote, Jesus Cristo de Nazaré. Aqui nós não podemos fazer exceção de pessoas. Aqui nós devemos de verdade nos amar. Algo que é muito difícil para os que ainda não entenderam. Quem já entendeu o preço que vale uma vida, você entrega a sua por amor dela. Você entrega a sua por amor de outra vida. Você não faz exceção, você entende a cada um, você aconselha a cada um. Temos uma referência. Porque
não faz um revezamento. Cada mês fica um membro aqui para sair junto com o apóstolo. Porque ele está abrindo mão da vida dele para atender cada um que vai lá no gabinete. E alguma vez ele já disse assim: não, esse aqui eu não vou atender, só vou atender esse aqui. Quem entendeu o que é amor vai entregar a sua vida por amor de outras vidas. Poderia estar em casa cedo, mas amanhece muitas das vezes o dia na igreja para cuidar de outras vidas. Se você não tem essa atitude, sinto muito te dizer, você é mentiroso. Nós não amamos no que falamos, nós amamos no que praticamos. Falar, muitas pessoas vão falar, mas fazer são poucas pessoas que vão fazer. Comece a refletir o que você tem feito no meio da sua família aqui. Ainda não consertou lá? Você tem pessoas aqui capacitadas para lhe instruir. Mas quando a gente vai instruir, a pessoa acha que a gente está tirando a razão de um e colocando no outro. Não é. É que a palavra diz que aquele que se humilhar, esse será exaltado. Então se humilha. É para evitar o problema? Vai você, que é mais tranquilo. Mas muitas das vezes você procura alguém para estar tendo um conselho. Você quer ouvir aquilo que você quer para si. Você não quer ouvir o que é correto. Você quer ouvir que você é o dono ou a dona da razão. E como eu disse, aqui está todo mundo errado. Mas chegaremos à estatura de um varão perfeito. Porque são essas palavras que nós temos ouvido nesse altar, que cada dia tem nos constrangido e tem nos transformado. Tem pessoas que já decidiram entregar a sua vida por completo, mas tem pessoas que ficam com reserva. Então você que já entregou, muda a sua casa, transforma a sua casa, para não desagradar o outro. Chegou, sim senhor, sim senhora, pois não senhor, pois não senhora, e bota o joelho no chão e entrega eles nas mãos do Senhor. Porque se Deus conseguiu transformar a minha vida e a sua, não tem esse que Ele não transforma. O problema está na falta do amor. Porque pela prova de amor dele é que hoje nós somos alcançados, é que hoje nós estamos aqui. Abre para mim por favor no livro de Marcos capítulo 3, versículo 33 ao 35. Quem abre? Alguém aí? Marcos 3, 33 ao 35. Outro vai abrir no livro de Gálatas 3, 26, 28. Quem é? Outro vai abrir em Gálatas 6, 10. Quem é? Alguém? Outro vai abrir em Hebreus 10, 25. Quem? Outro vai abrir Hebreus 12, 7 ao 13. Quem é? E o último eu vou ler. Aquele que vai ler o livro de Marcos 3, 33 ao 35, se coloca de pé e lê em voz alta, por favor. Aleluia. Entendeu porque nós somos uma família? O próprio Jesus falou: meu irmão, minha irmã, é todo aquele que faz a vontade do meu Pai. Então estamos aqui para fazer a vontade de quem? Então nós somos uma família.
E família cuida uns dos outros. Às vezes você está vendo seu irmão, sua irmã chegar na igreja de forma diferente e você não tem coragem de ir até ela e aconselhar e perguntar se está precisando de ajuda. E às vezes o irmão ou a irmã vai dizer assim: não, é porque fulano isso. E você não tem coragem de dizer: ei, peraí, isso aí não é bíblico. Vamos orar junto? Vamos orar junto, eu vou te ajudar. E vamos procurar o irmão ou a irmã e vamos consertar isso. Porque nós somos uma família. Muitas das vezes é mais fácil você dar as costas e não estar nem aí para seu irmão. Mas que amor é esse? Estamos vivendo de verdade um evangelho de Cristo ou uma farsa? Quantas das vezes você viu seu irmão precisando de algo e você tinha e você não teve a coragem de ajudar porque o que eu alcancei é meu, eu trabalhei, eu suei? Que família é essa? Que tipo de família é essa? Porque muitas das vezes isso acontece dentro da casa. Aí você quer trazer para aqui? Aqui não. Aqui não vai existir isso. Aqui nós vamos estar juntos, unidos, para ver todo mundo bem. Todo mundo bem. E o que não aproveitar é quem vai perder a oportunidade. Quem ficou com Gálatas 3, 26 ao 28? Alguém falou aí, eu e não. Vamos, Gálatas 3, 26 ao 28. Amém? A partir do momento que você entrou, se apresentou no altar, faço parte desse ministério, você vai ser incomodado. Homens, monte. Mulher, mentoria, monte. Vocês vão ser incomodados, porque vocês agora fazem parte dessa família. E nessa casa tem regras. E tudo que a gente cobra, tudo que a palavra instrui, é para o seu próprio bem. Não vai trazer benefício nenhum para a gente. Tudo que Deus ele deixa escrito na palavra dele, em alguma coisa que você está dando alguma coisa para Deus, edificando Deus em alguma coisa, é para nós. A mesma coisa é quando você se apresenta nessa igreja. A liderança vai lutar para fazer você ser transformado em uma pessoa que faz parte dessa família. Então você vai se chatear, se espernear. Você não conseguiu aprender lá fora, com seu pai, com sua mãe, na sua casa, no seu casamento. Aqui você vai ter que aprender. Se você não aguentar, você vai sair. Mas se ficar aqui, você vai ter que aprender, porque nós somos uma família. Nós precisamos viver todos por igual, sem exceção, sem diferença. E é um tanto estranho, com a quantidade de homens que nós temos nessa igreja, e você vê a metade subir ao monte para orar pela sua vida, e você está em casa e você não vai. Mas não tem problema não, você ainda não ama. Mas vai chegar um momento que você vai amar de verdade, e você vai começar a fazer isso por outras vidas que vão chegar aqui. Enquanto isso, você tem paz espiritual, líderes que amam a sua vida e continuam subindo o monte, orando pela sua vida, clamando pela sua vida. Gálatas 6:10. Só tenho 2 minutos e meio. Está ouvindo? Muitas das vezes você sai daqui para ir ajudar alguém lá fora, e às vezes tem alguém aqui dentro precisando e você não ajuda.
E a palavra está dizendo para você ajudar da sua família na fé. Está dizendo para você estar cuidando dos que estão aqui todo dia guerreando, dos que estão lutando pela sua causa. Mas muitos, quando alcançam os seus objetivos, vaza, ainda diz que a igreja não presta. Hebreus 10, 25. Muitos saem da congregação e vai botar defeito em um, em outro, não sabendo que o defeito está em você mesmo. É porque você não quis se alinhar com o modelo da família na fé. Você queria viver da sua forma e chegou um momento que você decidiu separar-se. Você decidiu ir embora. Quando você for embora, não fale mal da casa um dia onde você se alimentou, onde você foi protegido, amado. Não fale mal. Fale a verdade. Que eu que não quis me enquadrar, por isso eu fui embora. Mas o dever de todo ser humano é congregar, é se submeter àquela congregação. É por isso que tem várias. Não gostou do modelo não? Procura outro. Mas aonde você chegar, você vai ter que se submeter. Por quê? Existem pessoas que respondem por esse ministério. O Senhor Jesus chama Pedro, entregou a ele a responsabilidade de cuidar da igreja. Não é ser o dono, mas cuidar. E você chega na igreja e você quer que a igreja seja da sua forma. Quer que tudo seja como você quer, e não vai ser. Porque o dono da igreja, ele não vai negociar com você. O dono da igreja, ele não vai abrir mão do modelo o qual ele implantou sobre as nossas vidas. Hebreus 12, do 7 ao 13. Estou finalizando, meu tempo acabou. Hebreus 12, versículo 7 ao 13. Amém? A palavra ela é bem clara. Deus ele vai corrigir o filho que ama. Não tem como você estar em uma família séria e você não receber correção, se você está andando de forma errada. Se a igreja ela te corrige, é porque ela quer ver o seu bem, ela te ama. E a correção ela não vem segundo ao entendimento humano.
A correção ela é respaldada na palavra de Deus. Porque Deus ele vai usar o líder para te corrigir, para te colocar no lugar. Porque isso é o melhor para a sua vida. Então quem foi criado ao lado dos seus pais, sabe o que é isso, sabe o que é correção. E quando você é criança, você não entende o porquê o seu pai fala, reclama, mas quando você vai crescendo, você começa a entender. Hoje talvez você não entenda a correção da igreja. Para que tudo isso? Para que ser dessa forma? Mas naquele grande dia, você vai entender tudinho. Você vai dizer, bem que puxaram a minha orelha, bem que me corrigiram, e eu não dei importância. A preocupação é somente que você se salve. E não tem como você ser salvo da sua forma, amando as pessoas do seu jeito. Não tem como. Ou você muda na sua casa, na sua família, e começa a influenciar na sua igreja, como ela tem te ensinado, ou então você não vai ser salvo. Para finalizar, que meu tempo acabou, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 26, vai dizer assim: de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. Se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Se você está na igreja e você está fazendo aquilo que é correto, você está fazendo com que a igreja ela venha fluir. E você está fazendo com que não precise mais o apóstolo ficar até de madrugada aconselhando crentes velhos que já sabem o que tem que ser feito, mas toda hora vai lá pedir um conselho. Se você conhece a palavra, se você entende o que tem que ser feito, você simplesmente faz. Você evita o peso. Quando você é alguém que está praticando aquilo que não agrada a Deus, mas você continua dentro dessa família. Quando uma pessoa de uma família, ela decide começar a usar droga e vai para o crack, ela começa a tirar tudo de dentro de casa. Ela destrói a família. A mesma coisa é você que está fazendo o que é errado em oculto e está dentro da igreja e não tem a coragem de, quando um homem ou mulher de Deus sobe nesse altar, prega uma palavra, de sair do seu lugar e vir se arrepender. Tem vergonha de abrir mão do seu pecado, mas não tem vergonha de continuar tirando tudo de dentro da casa e vendendo lá fora. Destrói a família, destrói o lar, mas não tem coragem de se arrepender. Quando você não cola junto com a sua família e diz, vamos vencer juntos, você traz uma sobrecarga sobre aqueles que estão querendo fazer uma obra séria. Nada vai justificar, mas muitas lideranças aí fora se corromperam porque se cansaram. Nada vai justificar, mas muitas das vezes é o povo que merece. O povo tem o que merece. Então, se você decidiu fazer parte de uma família na fé, conserta a tua casa. Seja humilde lá dentro. Principalmente homens, sacerdotes. A responsabilidade está sobre os vossos lombos. Conserta a sua casa, porque você está sobrecarregando a igreja. Você poderia estar ganhando almas para o Senhor, trazendo para a igreja. Você está esvaziando a igreja com seu testemunho. Você poderia estar contribuindo para o reino expandir. Você está servindo de pedra de tropeço. Acorda, desperta. Ser sacerdote, sacerdotisa, não é ser o melhor, mas é pagar o maior preço. É entender que hoje eu me coloco no lugar do Senhor. Um dia Ele fez isso pela minha vida, hoje eu quero fazer por amor do que Ele fez por mim. Mas pagarei qualquer preço para ver a minha família e a minha casa no altar de Deus.
Se coloque de pé, igreja. Aplaudindo a Jesus. Feche seus olhos. Você que tinha algum... Se a palavra falou seu coração e você precisa de correção, sai do seu lugar e vem no altar. Eu quero orar pelas suas vidas. Se a palavra falou